Olá, meus irmãos. Estamos hoje aqui iniciando mais um programa, num bate-papo muito legal e hoje com a participação de uma pessoa ilustre, muito especial para nós. Temos a honra hoje de poder entrevistar e conversar um pouco com o pastor Olavo Nunes Neto, que nos dá a honra de poder estar participando conosco. E já gostaria de imediato de passar a palavra ao pastor para se apresentar, falar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, para que nossos ouvintes possam lhe conhecer um pouquinho mais. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Em primeiro lugar, uma alegria, pastor Jailson, de poder estar participando desse programa. É uma alegria de receber o convite para chegar e entrar na casa de tantos telespectadores. E uma honra de podermos aqui falar em nome de Jesus, porque na verdade tudo que nós construímos no ministério, a gente carrega a fama de Jesus, né? A gente acaba sendo conhecido no ministério por causa do nome de Cristo. Isso é a nossa maior honra e realmente é uma alegria estar aqui. Pastor da Igreja de Porto Alegre, o pastor pediu para apresentar, pai da Joana e da Antônia e marido da Antonella, uma argentina, que eu encontrei em missões. Que alegria. Pastor Olavo carrega um legado muito grande, né? E traz junto consigo, né, um legado geracional ligado a um ministério muito grande, muito respeitado aqui no estado, que é a Igreja O Brasil para Cristo. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para o pessoal que está do outro lado, que não lhe conhece, um pouquinho da história do seu avô, seu pai, e que, pela bondade de Deus, acabou repousando sobre seus ombros, né, essa grande missão de dar continuidade a esse legado e essa história tão linda que vocês estão escrevendo. É verdade, é uma honra. Eu incentivo os jovens da igreja de olharem para trás para a história e verem tudo aquilo que foi construído, nós conseguimos edificar sobre esse alicerce, as veredas antigas, né? E realmente, mais do que qualquer coisa, eu recebi o nome do vô. Então, meu nome não é muito comum nas reuniões de pastores. Os pastores que não me conhecem falam pastor Olavo e pensam sempre numa pessoa de mais idade, mas realmente esse era o nome do meu avô, Olavo Nunes. Nós temos uma escola em Porto Alegre que nós fundamos há 10 anos, que recebeu o nome dele, Reverendo Olavo Nunes, e às vezes vão programas de televisão entrevistar, fazer algum questionamento e falam comigo como se eu fosse o reverendo. Sim. Eu tenho que esclarecer que o reverendo, o nome é em homenagem. E o vô pastoreou a Igreja Brasil para Cristo de Porto Alegre 30 e poucos anos, e depois passou esse legado ao pai, pastor Ivan Nunes, que pastoreou até recentemente, 12 anos atrás, e foi quando ele, pela segunda vez, foi ao Conselho Nacional da Igreja Brasil para Cristo, teve que se mudar para São Paulo, e eu, aos 27 anos, recebi a responsabilidade de começar a pastorear uma igreja tão grande, tão bonita, tão estruturada, que pela graça do Senhor demonstrou a maturidade ao trocar um pastor de 60 por um de 27 e olhar para mim e para minha esposa e dizer: estamos juntos com vocês e nós vamos caminhar juntos. E isso para nós foi um testemunho de amor da igreja para conosco. Que maravilha! É importante o senhor falar sobre isso porque a gente tem vários jovens líderes que estão em vários ministérios e que às vezes, né, confundem idade com maturidade, né? E a maturidade não está necessariamente ligada com a idade, haja visto que 27 anos, né, já receber essa responsabilidade e poder desempenhar esse trabalho, realmente Deus já tinha lhe preparado e lhe dado uma maturidade, né, porque a gente conhece a estrutura da Igreja de Porto Alegre, sabe que é uma grande igreja e que demandava uma responsabilidade muito grande. Como é que foi para o senhor iniciar esse processo, assumindo esse legado? Já é difícil ser pastor com 27 anos, ainda mais de uma grande igreja, ainda mais tendo essa responsabilidade de dar continuidade a uma história tão linda. Como é que foi esse processo? Eu penso que, em primeiro lugar, com a graça de Deus, né, com muita ou com pouca maturidade, fazer qualquer coisa no reino sem o aval do Senhor, sem a confirmação de Deus, é arriscado, né? E em segundo lugar, a cobertura espiritual. O pai, pastor Ivan, foi meu pastor a vida toda. Ele vinha nos acompanhando e nos treinando sem que nós percebêssemos. O meu sonho era ser pastor de jovens da igreja por muitos anos, enquanto o pai, que continua ativo no ministério hoje, nos respaldando, nos instruindo, nos ajudando, como nosso grande mentor, principal mentor, nos dando as instruções e nos preparando. Eu penso que
caminhar por dentro disso, pastor Jailson, faz toda a diferença. Nós podemos não querer fazer o nosso legado, mas caminhar nos passos daqueles que nos antecederam, porque eles já erraram e acertaram, e não precisa dar com a cabeça duas vezes, se a gente quiser caminhar em obediência. É só escutar quem já caminhou antes. Podemos colocar novos formatos, novas estruturas, novas estratégias, mas com os mesmos princípios e valores. Foi um desafio enorme. Como isso aconteceu depois de um culto de domingo, que no final do culto o pastor Ivan começa a falar do desafio novamente de ir para São Paulo, presidir a denominação. E eu já estava de pé no final do culto pensando, pai, conclui rápido a reunião, o povo quer ir para casa, pensando, né, dentro de mim. Antonella, já tínhamos a Joana lá atrás de pé, embalando a Joaninha. E no final do culto ele disse, por 35 anos eu pastoreei essa igreja, mas daqui para frente ela vai ter um novo pastor. Só que ele não nos informou disso, então fomos pegos de surpresa, uma assustadora, mas grata surpresa. E eu penso que tudo que é improvável tem mais chance de dar certo no reino de Deus. E é assim que nós nos vimos naquele dia, né? Que show, muito legal. Conhecendo um pouco da história do Brasil para Cristo, a gente sabe que é um ministério que tem uma identidade própria, né, algumas características peculiares do ministério, e a gente sabe que muito também está ligado à liderança, né? E eu imagino que seu avô tinha uma visão baseada em princípios, seu pai, por mais que tivesse os mesmos princípios, já tinha uma outra visão, né? Porque isso é do ser humano, né? E acredito que agora vem o senhor, já a terceira geração, baseado nos mesmos princípios, que são fundamentais, mas trazendo já coisas novas, né? Mais atuais, porque a igreja passa por essa transição. Hoje a metodologia do Brasil para Cristo, vocês trabalham mais no método tradicional ou célula? Como é que é? Conta para nós um pouquinho de como funciona o organismo assim da igreja. Eu penso que, como todas as denominações, o pastor dá muito ritmo, né, da visão da igreja local. A Igreja Brasil para Cristo em si é uma igreja tipicamente pentecostal, tradicional, congregacional, mas nós em Porto Alegre, ainda o pastor Ivan entendeu o quanto o trabalho dos pequenos grupos poderia produzir um bom cuidado, né, dos irmãos da igreja, e foi aí que nós começamos já há 15 ou 20 anos atrás. E a igreja começou a desenvolver e temos hoje um modelo próprio, né, de trabalho com pequenos grupos, uma igreja muito bíblica. Nós temos o Instituto Bereia, que há mais de 35 anos forma pessoas em todo o Brasil, correspondência. Então, uma igreja com a sua vertente pentecostal, congregacional, moderna, moderna no sentido estético, moderna no sentido... É impossível a gente tão jovem, né, não carregar um pouquinho de modernidade, de inovação, mas esse é um pouquinho do perfil da igreja. E quando tu fala sobre legado, a igreja de Porto Alegre, o Brasil para Cristo, ela é conhecida tanto em todo o estado, como nacionalmente, no meio da denominação, quanto no Conselho Interdenominacional de Igrejas em Porto Alegre, como uma igreja muito família, né? Que expressa muito amor, né, nas suas reuniões. E com base nisso, o Senhor trouxe muito forte no nosso coração hoje o lema da igreja, um amor que transforma. E esse tem sido o lema que o Senhor tem trazido na igreja, um lema vindo do Senhor, mas vindo também desse legado de geração, nós conseguirmos perceber que igreja que é essa, que igreja que está sendo construída. E partindo disso, hoje é o nosso testemunho, que sempre quando nós conseguimos discernir qual é a marca, qual é a característica da igreja, conseguimos inovar sobre esses pilares, o Senhor dá crescimento, porque é uma marca que o Senhor trouxe para a igreja. Uau, muito bom, muito bom. Então, pessoal, nós estamos aqui hoje no bate-papo com o pastor, né, Olavo, falando um pouco sobre a sua vida, falando um pouco sobre a história da igreja. E eu vi que o senhor comentou também sobre uma escola, né, que a igreja tem em Porto Alegre. Eu sei que tem muitas pessoas que são de Porto Alegre, estão assistindo, né, esse bate-papo, e gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, porque é interessante uma igreja que tem esse olhar para fora e vê também na educação uma forma de ser relevante para a sociedade. E gostaria que o senhor falasse um pouco de como funciona a escola, para o pessoal poder conhecer um pouco mais também desse trabalho.
Nós tínhamos a estrutura toda do prédio atrás da igreja que ficava vazio durante a semana, com 5, 6 pastores que estão servindo na Cerro Azul conosco, na igreja de Porto Alegre. Isso me inquietava, de ver aquele prédio vazio durante a semana e sendo completamente usado no final de semana para a igreja. Isso começou a produzir no nosso coração uma inquietação justamente de o que nós podemos fazer dessa estrutura durante a semana que possamos servir o bairro. E entendemos que o Senhor confiou à igreja essa tarefa de ensinar. E nós, melhor do que ninguém na sociedade, podemos, como igreja, tomar isso. Verdade. E nós começamos a desbravar algo que nós não conhecíamos. O Senhor levantou pessoas capacitadas, levantou recursos e começamos uma escola de educação infantil, que se chamava Pequena Semente, que posteriormente progrediu para uma escola de ensino fundamental e educação infantil. Uau. E hoje nós já somos uma escola de mais de 150 alunos, até o 9º ano do ensino fundamental, e que recebeu o nome do vô Olavo. Escola Cristã de Ensino Fundamental, Reverendo Olavo Nunes. O desejo inicial era em honra ao pai, pastor Ivan Nunes, porque eu sempre escutei que ele tinha um desejo de fazer uma escola e nunca pôde fazer. Então, quando o Senhor nos deu esse privilégio de, no nosso tempo, conseguirmos edificar essa escola, a primeira coisa que nos veio à mente foi isso. Eu conversei com o pai e disse: pai, esse é o nosso sonho. E ele disse: filho, o pai não gostaria de ter uma escola no nome dele. Então, se tu quiser honrar a história da igreja e a história desse lugar, honra o nome do teu avô. E aí nós ganhamos a simpatia de muitas pessoas que conheceram o ministério do vô. E às vezes só de ver o nome da escola, pastores que às vezes vão nos visitar e olham as canecas, a logomarca da escola com o nome do vô, muitos impacto já. dão impacto, começam a chorar e lembram da história, lembram de se foram batizados ali ou foram apresentados pelo vô ou pelo pai. Então a gente carrega toda essa carga que é muito positiva, né? Que bacana. Nos deixa um legado, uma porta aberta. Parabéns a essa iniciativa. Então, quem mora em Porto Alegre já tem uma referência, né? Pode ir lá conhecer a estrutura, né? Não sei se o senhor tem o endereço do local para o pessoal poder acompanhar também. Daqui a pouco, né, tem irmãos que querem colocar filhos, né, em uma escola por princípios. Então agora vocês já vão ter uma referência, né, que é a escola... Temos sim. Fica na zona norte de Porto Alegre, na terreno da igreja em L, fica na mesma estrutura da igreja. A igreja cede a estrutura para que a escola possa acontecer. Se entrar pela rua Cerro Azul, número 102, bairro Santa Maria Gorete, vai entrar pela igreja para a escola. E se entrar pela rua da escola é pela rua 25 de julho, 437. Show de bola. E tem o site Escola Cristã Reverendo Olavo Nunes, que dá para pegar maiores informações. A gente costuma dizer que é a melhor escola de Porto Alegre, porque nós levantamos o nome de Jesus antes do nome da denominação ou do próprio vô que recebeu o nome da escola. É Escola Cristã de Ensino Fundamental e Educação Infantil. Que maravilha. Nós vamos então caminhando para o final. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao pastor Olavo Nunes Neto, que cedeu o seu tempo, né? A gente sabe que é corrido, para poder estar conosco, para poder falar um pouco dos seus projetos, um pouco da igreja, da sua vida pessoal, para que vocês possam conhecer um pouco da história desse grande homem de Deus. Então, gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais ao nosso pessoal que está assistindo. A gente sabe que a gente está num momento bem complexo, no meio de uma pandemia, e a igreja está se movimentando de uma forma diferente. São muitos desafios. E eu sei que o senhor é uma pessoa que carrega uma experiência e tem uma palavra sempre pontual para esses dias. Então, suas considerações finais aí aos nossos espectadores. Amém. Queridos, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Vitor pela oportunidade de estar aqui. Um forte abraço a ele e à família, que nós temos ligações da origem da igreja também. E dizer a você que está passando e enfrentando, como todo cristão, como toda pessoa no mundo inteiro hoje, essa pandemia, um texto que recentemente o Senhor me fez refletir de como opera melhor o poder de Deus. E o poder de Deus, conforme Paulo, opera melhor na fraqueza. É um poder que se desenvolve bem na fraqueza. Então, eu vejo diante de toda essa crise, eu penso que todas as igrejas estão passando por um tempo de novidade, um tempo de descobrirmos novas ferramentas,
um tempo de irmos mais longe, um tempo de alargarmos as fronteiras, porque é nos dias improváveis, é através das pessoas improváveis, através daquelas áreas da nossa vida que, quem sabe, nós encontramos maior fraqueza e pensamos que nós jamais conseguiríamos ser um canal de bênção através daquilo na nossa vida. É onde o Senhor inverte para a sua glória e Ele manifesta o seu poder na fraqueza. Então, que Deus te anime, que esse tempo possa ser um tempo de novidade e descoberta no Senhor, à medida que Ele vá trabalhando e aperfeiçoando o seu poder na fraqueza. Amém. Esse então foi um bate-papo com o pastor Olavo Nunes Neto, pastor da O Brasil para Cristo de Porto Alegre. Eu quero pedir que vocês nos sigam então nas nossas plataformas, no YouTube, Facebook, Instagram, Igreja Manancial de Vida, Igrejinha, e compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.